Pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta na ABEFA, Associação Beneficente Francisco de Assis, aqui em Campo Grande, para o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos reunidos aqui nessa noite fresquinha, gostosa. Estamos eu, Margarete Coral, está o Luciano Sarmento, a Mercedes Perafã, a Verena Sarmento e, é claro, não poderia faltar aqui o nosso mestre João Luiz. Hoje o nosso assunto que nós estamos abordando do Livro dos Médiuns é o capítulo número 3, que trata do método. Em primeiro lugar, a gente foi ver o que significa método. E a resposta que mais se adequou aqui para nós é dentro da filosofia, que diz que é um conjunto sistemático de regras e procedimentos que, se respeitadas em uma investigação cognitiva, nos conduzirá à verdade. Nós vimos que Kardec se preocupou bastante com a metodologia do trabalho dele, com esse conhecimento do conhecido para o desconhecido. Então, nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse assunto. A gente vai começar falando com uma pergunta. Se a doutrina espírita, ela é a favor do proselitismo, dessa divulgação, dessa tentativa de convencimento, dessa verdade para todas as pessoas. Seria isso, João? O senhor acha que seria, que a doutrina é a favor dessa ideia de tentar levar esse conhecimento com o intuito de convencer alguém? De forma alguma. Eu costumo ver o seguinte: quando a pessoa se aproxima de uma ciência qualquer, se aproxima da matemática, da biologia, se aproxima de alguma coisa para aprender, se ela tem vontade em aprender alguma coisa, ela vai buscar. E a doutrina espírita também faz isso. Ela não faz proselitismo, ela não vai buscar ninguém nas suas casas, nem bate palmas na porta de ninguém, porque a função da doutrina espírita não é essa. A doutrina espírita, como ciência e filosofia, ela trabalha com métodos para que a pessoa chegue à compreensão da vida, do comportamento humano, do comportamento existencial, através de questionamento de si mesmo, de autoconhecimento. Portanto, a doutrina espírita não faz proselitismo, ela não sai à rua buscar ninguém. Verdade, isso é algo para a gente pensar e raciocinar. Então, a gente poderia dizer que não é através de brincadeirinhas, essas brincadeirinhas que a gente vê até no tempo da escola e tudo mais, que a gente vai ter conhecimento da doutrina. Mercedes vai dar a opinião dela. Bom, na minha opinião, não é através de curiosidades banais, de brincadeiras, que vai se chegar a descobrir os fenômenos espíritas e descobrir o estudo do espiritismo. O estudo do espiritismo, ele só vai ser produtivo quando a gente se aprofunda nas questões de conhecimento científico, nas experimentações. Só dessa forma, se empenhando através do estudo nas questões espirituais, entendeu? Verena quer opinar também aqui, está super animada para dar a opinião dela. Vamos ouvi-la,
Não, eu acho que as brincadeiras realmente não são uma forma de você se aprofundar, nem nada do gênero, mas que, de alguma maneira, por mais erradas que possam ser, podem ser um pontapé inicial para uma pessoa criar algum tipo de curiosidade com relação àquilo. De pensar, pô, mas o que é isso? Como assim? Que história é essa? Para depois ela estudar e ver que na verdade não é nada daquilo, entender melhor aquilo. Então, um pontapé inicial para ela ver, para ter algum tipo de curiosidade com relação a algo do gênero. Então você acha que a curiosidade, né, poderá despertar um desejo real de nós irmos em busca do conhecimento? Eu acho válido. Você acha, Luciano, que seja válido? Acho, pode acontecer sim, mas para considerar assim um estudo sério, correto, até na próxima semana a gente vai entrar nessa abordagem, que pelo que está ali programado nos próximos dias, né? Você tem uma sequência de livros a serem estudados, ele tem uma orientação de um passo a passo a ser seguido, uma sequência de estudos a serem cumpridos para você montar uma base espírita. Então, esses experimentos do tempo de escola, eles são válidos para despertar a curiosidade apenas, mas não tem, na grande maioria das vezes, acaba convergindo para deboche, para piada, acaba prejudicando também por outro lado. É bem contraditório isso. Então é algo de muita responsabilidade, né? Essa intervenção dos espíritos na nossa vida de rotina, né? Então, a gente pode dizer que não basta essa curiosidade, nem basta crer nos espíritos e na sua comunicação para dizer que a gente crê no espiritismo, conhece o espiritismo. A gente vai aprendendo, né, na medida em que vai estudando a doutrina espírita, que muitos que adentram a casa espírita por curiosidade acabam não ficando, né? Porque isso é uma coisa até natural mesmo da vida. Toda a curiosidade que se tem em cima de qualquer coisa é como se fosse um fogo de palha, né? Pega e apaga, não é? Mas o que faz a consistência do fogo é o oxigênio, né? Que dá consistência à combustão, né? Então o oxigênio nosso é o estudo, que na medida em que a gente vai estudando, vai sabendo por que uma coisa acontece ou deixa de acontecer, isso vai criando em cada um de nós vontade de querer aprender mais. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer uma analogia aí, uma comparação? Uma pessoa, quando ela aprende um instrumento musical, vamos pegar lá o violão, né? Ela, de início, ela olha uma pessoa tocando violão, ela gosta, né? Se aproxima do instrumento, mas o que vai fazer com que essa pessoa chegue a tocar aquele instrumento vai ser a perseverança dela em aprender. Porque senão ela pega um instrumento, não consegue nem fazer calo nos dedos e larga o instrumento para lá. Se ela não tiver perseverança, e na vida, a vida só se torna bela para qualquer pessoa, em qualquer coisa que a pessoa queira fazer, queira aprender, é a vontade. A vontade de querer aprender alguma coisa, a vontade de querer ser melhor. E é fundamental a gente entender isso na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é esse instrumento que transforma homens em homens de bem. E esses homens, eles, por ter vontade de querer se tornar um homem melhor, por terem essa vontade, eles se tornam um homem de bem por perseverança.
por trabalho, por vontade de querer ser melhor. A função da doutrina espírita é isso. E é fundamental que a gente não esqueça que nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Então, mesmo encarnados, nós queremos nos tornar espíritos melhores. E os desencarnados que se aproximam do estudo, se aproximam de nós, se aproximam do estudo e que querem se tornar espíritos melhores, também estudam conosco. É fundamental a gente entender isso, porque a gente se torna melhor e aqueles desencarnados que nos acompanham, como familiares nossos, pessoas que já viveram conosco e que vêm para o estudo conosco, eles se tornam melhores porque estão estudando, sabendo que o estudo vai fazer com que eles deixem de ser espíritos zombeteiros, deixem de fazer coisas que não levem uma pessoa a um bem-estar, né, de perturbar alguém, como fazem pessoas que a gente conhece que adoram perturbar, adoram prejudicar, e os espíritos do outro lado também vão continuar sendo perturbadores, zombeteiros, debochados, né? Mas à medida em que estuda, se tornam homens de bem, assim como nós estamos tentando. Interessante, né? Tô vendo aqui uma mãozinha levantada aqui. Que bom, é a mãozinha da Verena. Vamos ouvi-la. Eu só queria saber, porque você sabe que quando você estuda o espiritismo, você acaba conseguindo tudo que o seu João falou, que realmente faz muito bem, né, pra pessoa e tudo mais, mas como é que você faz para falar isso daí com uma pessoa que não acredita em nada mesmo? Como é que faz para você falar com uma pessoa sobre isso? Às vezes até para tentar ajudar a pessoa, qualquer coisa do gênero, mas a pessoa é completamente quadrada, não, só existe isso e isso, acabou. Não existe esse troço de alma, esse troço de espírito, como é que faz? Aí fica difícil. Nós vamos ver se nós encontramos alguém aqui para nos ajudar a esclarecer isso. Então vamos ver aqui o que o nosso amigo Luciano pode nos ajudar aqui. Em que ele pode nos ajudar? Isso depende bastante do tipo de incredulidade dessa pessoa. Tem pessoas que são totalmente fechadas e convictas. E aí eu posso dizer, não é nem por cunho religioso de ter outra fé, até um ateu e está convicto que não existe alma, está convicto que não existe espírito, e não há nada que você fale que vai fazê-lo mudar de opinião. Essas pessoas não adianta perder tempo realmente você tentar convencê-la ou tentar conversar com ela, você vai se estressar, vai perder um pouco do seu tempo ali e não vai conseguir evoluir. Agora existem outros tipos de incredulidades. Existe aquele que é incrédulo, mas ele desconfia, ele tem uma curiosidade, ele quer ver. Esses, você tem que ir para a base da pirâmide, você tem que explicar, tentar conversar com ele sobre o que é alma, sobre o que é um espírito, sobre a vida pós-morte, sobre o que você tem que fazer, sobre o que a doutrina prega, quais os objetivos da doutrina, os objetivos de você estar encarnado. Isso aí de forma sutil, você trazendo essas abordagens, muitas vezes você vai conseguir trazer essa pessoa a curiosidade de estudar, a curiosidade de evoluir, a curiosidade até de de auto-argumentar o que ela está fazendo aqui nessa vida, qual o objetivo dela de evolução, o objetivo como ser humano aqui na Terra, nesse momento. E aí sim você, se conseguir acender essa centelhazinha nela lá no fundo, aí manter essa chama acesa e alimentar ela, você consegue ajudar a pessoa a evoluir, a estudar, e dali para frente é muito por conta dela, né? É como o Sr. João falou, a pessoa tem que querer, não adianta você querer pelo outro. A pessoa que
não acredita, tem que ter a curiosidade e a vontade de aprender e de evoluir. Se você não despertar essa vontade ou curiosidade nela, você não vai ter êxito. Muito bem. Então existe uma brechinha. Tem o incrédulo que é mais suscetível de aceitar alguma explicação desde que seja convincente, né? Segundo o que você está informando para a gente. E o primeiro caso seria aquele que fechou-se em si mesmo, criou o seu próprio sistema, não permitindo, né, a se deixar, não é nem convencer, mas pelo menos apreciar um encadeamento de ideias de raciocínio, né? Mas para tudo isso, em princípio, Mercedes, seria preciso, eu estou levando a conversa para você, ver se pode assim, nos ajudar a esclarecer, para a gente alcançar junto a alguém uma introdução, uma conversa dessa, ele precisaria, em princípio, acreditar em alguma coisa, ou se incrédulo, né? Ou simplesmente ele, não sei como é que vai funcionar, não sei como é que inicia. Como é que funciona? Bem, a princípio seria necessário que essa pessoa acreditasse pelo menos na existência da alma. Porque se ela não aceita a ideia de que ele é um espírito, como que você vai argumentar com ele sobre uma reencarnação, sobre a oportunidade de outras vivências para o crescimento desse espírito encarnado? Então fica difícil. É necessário, a princípio, pelo menos que a pessoa acredite num desses elementos, ou na existência da alma, do espírito, numa outra oportunidade de vida, que é a reencarnação. Senão não tem como, fica difícil. Verena, quer acrescentar algo à nossa conversa? Eu queria saber, quando a pessoa, que às vezes ela chega lá toda feliz, não, vou começar a estudar, porque se anima, e depois acontece alguma coisa, quando você vai ver, a pessoa não acredita em mais nada depois, e regrediu, a pessoa regride, como é que funciona? Você está falando daquelas pessoas que se desiludem por algum motivo? Não vão lá e depois não encontram o que achava, ou aquilo que achou não satisfez ela porque não atendeu às suas necessidades? Quem sabe o seu João pode contar pra gente aí qual é esse segredo desse que vai tão feliz e alegre e de repente, volta as costas ali pro conhecimento, resolve largar tudo pelo caminho. Claro que existem pessoas sim, assim, desse jeito como a Verena falou. E isso existe em toda parte, né? Porque nós somos ainda criaturas interesseiras. A gente se aproxima, vamos dizer assim, de Deus só por interesse, né? Na hora das necessidades. E da mesma forma as pessoas buscam o Espiritismo por ter ouvido falar que elas vão enriquecer, vão ter uma vida melhor, da mesma forma que as pessoas buscam as religiões por interesse, né? Só pensam em Deus nos momentos de necessidade, em momentos difíceis. Por conta de que nós somos tão imaturos, tão crianças, que a gente não entende que é através da dificuldade que a gente cresce, né? A pedagogia da vida é a pedagogia de contrários. Se a gente não tiver dificuldade, não tiver barreiras a vencer, a gente não cresce, né? Então, isso como acontece, às vezes um indivíduo ele quer fazer um curso, aí se matricula na escola, chega lá, os professores são, não vou dizer rigorosos, mas são exigentes dentro daquilo que precisa ser exigido. Aí o aluno não aguenta, não suporta aquilo, não vence aquela barreira e desiste, não é? Assim somos nós
em busca de alguma coisa em que existe uma exigência, não há uma facilidade, porque não tem que haver facilidade, né? Então aí, como a gente quer facilidade, nós vamos sair, largar para lá, não temos mais aquela vontade inicial, né? E mais a questão toda a gente busca por interesse, por isso aí vem a desilusão. É uma verdade mesmo, a gente não está com um sentimento assim maior, né? Em princípio a gente ainda está assim naquela camadinha bem superficial e fica fácil se desiludir, né? Mas o Luciano quer completar alguma coisa aqui, vamos ouvi-lo. Eu queria trazer até um ponto para a gente conversar aqui um pouquinho. A gente viu lá no estudo que tem do Livro dos Espíritas, quando fala das provas, que quando a pessoa vai reencarnar, ela às vezes vem com algumas provas de vida a serem concluídas. Então eu enxergo também que pode ter aquele que veio com uma etapa de provas a serem cumpridas, ele até estuda o Espiritismo, ele se aproxima da doutrina, ele vai se aprofundando, mas aquilo ainda não está totalmente enraizado a ponto dele conseguir suportar aquela prova que ele tem que passar. E quando ele é posto à prova dele, aí são N situações que a gente pode exemplificar: perder um ente querido, a pessoa falir, a pessoa perder um bem, perder um carro, uma casa, passar por uma situação financeira complicada, se ver em desespero, e ela não conseguir dar a volta por cima, ela se revoltar, ela achar porque é uma pessoa de bem, que ela segue ali a filosofia da doutrina, que ela só prega o bem, que ela não faz mal a ninguém, que ela não deve passar por nada de errado, e ela não fica com aquela negação e acaba não aceitando. Porém, também não impede que a pessoa, nesse primeiro momento, ela se negue, ela se exclua do estudo, de tudo, se afaste totalmente, mas que anos e tempos depois, ela, até com mais sabedoria, com mais vivência na encarnação dela, ela consiga amadurecer e entender que aquilo ali era um mal necessário, como o Sr. João falou. Ele vai ser forjado no fogo, ver que aquilo ali era parte do aprendizado dele, e aí haver uma reaproximação. Acho que também tem aquele que se afasta em definitivo e fica totalmente descrente, e aquilo ali fica para outra vida, fica para outra etapa, em outro plano ele evoluir e ultrapassar aquilo. Mas tem aqueles também que num primeiro momento estancam, se afastam completamente, mas que tempos depois, lá na frente, ele se reencontra com a doutrina, ele entende o que ele passou e continua a caminhada dele, a evolução dele. Isso pode até acontecer, mas eu dentro do meu conhecimento, como já foi dito anteriormente, porque faltou ainda a maturidade, né? Porque quando a gente faz o programa reencarnatório, não é dado nada para nós que nós não possamos ou não tenhamos capacidade para suportar, mas devido ao esquecimento, a gente, depois de estar encarnado dentro da vida material, nós encontramos, na maioria das vezes, grande dificuldade em levar aquele processo todo adiante. Estou certo, Sr. João? O Luciano, ele foi bastante feliz, né, em ter levantado essa questão, porque ninguém reencarna, né, senão por necessidade, né? Porque até a missão de um espírito superior é uma necessidade, né? Porque se a gente aprende sempre, até uma missão é uma necessidade, não deixa de ser uma necessidade, a necessidade de ter aquela missão, né? E aí por gosto, né? Por vontade de ajudar, por vontade de trabalhar, né? Ele vai
e termina a missão dele. Seja missão de mãe, missão de pai, missão de professor, missão de médico, missão de mecânico. Porque às vezes o indivíduo diz assim, poxa, eu não queria ser mecânico, não é? Não queria ser mecânico, mas ele precisa desenvolver aquela habilidade na mecânica, não é verdade? Porque às vezes saindo daquela habilidade, ele vai reencarnar num planeta onde não existem carros, né? Um planeta em que ainda esteja na carroça, como nós já tivemos, né? No planeta Terra, houve uma época que não existia carros, né? Andávamos de carroça, né? Não conhecíamos nem a roda ainda, né? Então imagina um espírito que desenvolve a capacidade da mecânica aqui na Terra e vai nascer num planeta, num universo em que esteja numa situação dessa ainda bem primitiva, como nós já estivemos, e que ele vai ser muito útil lá. Nossa, lá ele vai ser um mecânico, ele vai saber de mecânica, vai ser muito útil, vai colaborar muito nesse planeta ainda em começo de desenvolvimento. Então, essas questões, essas abordagens, elas são extremamente necessárias para a gente entender, e a doutrina espírita nos fornece elementos para a gente entender isso. E quando a gente está eu citei o mecânico, por acaso, mas todas as profissões, todas as experiências, elas têm uma necessidade. E não adianta a gente que está vivendo uma experiência aparentemente não muito agradável, a gente ficar triste, infeliz e achar que aquela experiência, né, não é boa e a gente gostaria de ter uma outra. É fundamental a gente prestar atenção numa coisa, e a doutrina espírita nos faculta essa possibilidade. Por exemplo, o indivíduo que está numa marquise agora, né, recebendo lá a sopa, uma quentinha, seja lá o que for, ou recebendo um abraço, um cafezinho quente, esse irmão nosso, né, essa é a experiência dele. Nem todo mundo, às vezes, tem capacidade de nascer numa experiência dessa, de viver essa oportunidade. Porque a gente acha que a vida é só a gente passar no nosso carro de luxo, não é? E está lá o suposto mendigo debaixo de uma marquise, né? E a gente se acha superior a ele, e acha ele um indivíduo, acha que aquele indivíduo ele está alijado, né, da vida como a gente entende que ela deva ser. Muito pelo contrário, aquele espírito que às vezes está debaixo de uma marquise, né? Às vezes a gente precisa se estender um pouquinho, mas para essas coisas ficarem mais claras, aquele indivíduo que está ali debaixo de uma marquise, ele está fazendo um trabalho, uma função que muitos de nós não temos capacidade de fazer, de executar. Um doente que às vezes está no hospital, numa cama de hospital, às vezes ele está fazendo aquele trabalho ali, aquele papel, para ajudar um médico que está desenvolvendo a capacidade dele. Então, o doente está ajudando muito mais o médico do que o médico ao doente. Só que a gente não tem essa forma, essa clareza, né? Essa visão. A gente não tem essa visão. A nossa visão ainda é uma visão muito pobre da vida. A doutrina espírita começa a abrir a nossa visão, fazer com que a gente enxergue com mais amplitude o processo existencial. Então, a questão é muito bem lembrada pelo Luciano, a questão das provas ou das necessidades reencarnatórias. E se a gente não observa por esse prisma, por esse ângulo, a gente fica muito carente de oportunidades de esclarecimento. Verdade. Bem, nós já vamos nos aproximando do nosso final.
e vamos até os nossos amigos na noite de hoje, nossos irmãos aqui de estudo, para as considerações finais e as despedidas. Verena? Boa noite a todos, que possam ter compreendido muito bem essa parte aí do estudo e que realmente possam ter sido ajudados de alguma forma por isso. Muito obrigada, Verena. Mercedes Perafã. Eu agradeço a Casa de Francisco pelos esclarecimentos, pelo estudo, e desejo que todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, possam ter aproveitado o máximo de todas as lições aqui lidas e estudadas. Até quarta-feira, fiquem na paz. Obrigada, Mercedes. Agora falamos com o Luciano. Boa noite, mas pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né? Depende da hora que vai estar ouvindo. E obrigado pela oportunidade de aprender mais um pouquinho hoje. O João Luiz, para a despedida dele. Uma boa noite, saúde e paz para todos. Eu também, Margarete, desejo a todos uma ótima noite e uma semana de paz. Que estejamos juntos na próxima quarta-feira.